Olá a todos. Bom, olá a todos. Eu sou a Priscila Lima de Charbonnier. Eu tô aqui hoje a convite do Iguatemi para a programação Iguatemi com você. Eu trago hoje o tema da expansão do campo energético para a gente conversar um pouco e trazer de uma forma simples e acessível a todos como funciona o nosso campo energético, como a gente pode conscientemente trabalhar essa energia que a gente tem ao redor do nosso corpo e que move todo o universo, né? Antes de falar sobre o campo energético, eu vou falar um pouco sobre mim, para vocês entenderem quem eu sou, o que eu faço. Eu sou astróloga, eu sou fundadora do Soul Loop, uma plataforma digital de compartilhamento de conhecimento universal. A nossa missão é compartilhar conhecimento de forma simples e acessível, é trazer sem dogmas, sem crenças e sem julgamentos, simplesmente questões universais que todas as religiões lidam, cada uma de uma forma, cada uma com uma linguagem. E o objetivo do meu trabalho é sempre trazer uma linguagem única e acessível, fácil de ser compreendida, para que todo mundo possa entender a natureza, né, da vida, a natureza da energia que nos move. Então não dá para a gente se separar do sistema solar, né? A gente está no universo, a gente é parte do universo. O nosso planeta tem uma órbita ao redor do Sol, a gente tem outros planetas orbitando ao nosso redor. Então o entendimento dessa questão que muitas vezes fica esquecida no nosso dia a dia é o meu objetivo, trazer essa consciência para que a gente possa sutilizar a nossa percepção e entrar em contato e proporcionar uma conexão maior e aproveitar as correntes energéticas que estão a favor e as correntes energéticas que não estão. Então eu vejo o nosso sistema solar como um grande oceano, uma correnteza de energia, e a gente, quando entende essa correnteza, a gente pode pegar a onda certa, a gente pode surfar e pode ir para o local que a gente tem melhor benefício e capacidade de usufruir o nosso maior potencial, né? De aflorar o nosso potencial. Então a nossa natureza energética, porque tudo no universo é energia, a nossa natureza energética é naturalmente expandir a nossa energia. Assim como o universo está em constante expansão, é natural da gente também expandir essa vibração que a gente tem, esse campo magnético, que alguns chamam de alma, outros chamam de perispírito, outros chamam de espírito, outros chamam de aura e outros chamam de campo magnético, energia biológica, prana. O fato é que a gente tem um campo magnético. Esse campo magnético, ele pode estar ativo conscientemente, emanando uma força energética maior, ou ele pode estar passivo, emanando uma energia natural de todo o nosso sistema, de toda a nossa natureza interna, que engloba não só a nossa saúde, a nossa digestão, o que a gente come, como a gente dormiu, como a qualidade dos nossos pensamentos, a vibração dos sentimentos que a gente alimenta dentro da gente e daqueles que a gente também tenta esconder, daqueles que a gente guarda e acha que colocou dentro da caixinha, mas eles continuam vibrando no nosso campo energético. E como no universo a lei mais conhecida para nós é a lei da atração, é a lei da ação e reação, causa e efeito, tudo aquilo que a gente emana, tudo aquilo que a gente vibra, a gente atrai para o nosso campo magnético. Então, se a gente não tem contato com esse inconsciente que nos deixa vibrando aquilo que a gente não quer ou que a gente não sabe, sem que a gente saiba, a gente não tem como atrair aquilo que a gente deseja. Então, começando pela mente, a nossa mente consciente representa 5% da nossa capacidade mental. Esse 5%
não é capaz de lidar com toda essa vibração energética dos 95% restantes. Então, esses 95% que ficam guardados ali na caixinha de Pandora, no nosso inconsciente, eles continuam emanando ondas de frequência ao nosso redor, né? Então, para isso que a gente mede um eletroencefalograma, a gente vê o tipo de onda que o nosso cérebro emite. Cada área do cérebro está emitindo um tipo de onda. Cada área do nosso corpo também está emitindo um tipo de onda. E essa onda fica no nosso campo magnético e ela gera um ímã. Ela gera uma ressonância que atrai vibrações semelhantes e compatíveis ou repele vibrações incompatíveis. Então, quando a gente pensa que a gente quer uma coisa, mas o nosso inconsciente está em conflito com aquilo que a gente quer, a gente deseja, mas a gente está mandando uma mensagem energética para o universo oposta àquilo que a gente desejou e planejou no nosso plano mental, na nossa mente consciente. E essa mensagem energética, ela é muito mais efetiva do que qualquer desejo ou planejamento que a gente possa fazer. Porque no universo tudo acontece através de vibrações. É ação, reação, atração e ressonância. Então, assim como o nosso planeta gira em torno do Sol e os outros planetas do nosso sistema solar também, e a Lua tem sua órbita em volta da Terra, da mesma forma, nós temos o nosso campo magnético e a gente atrai para a nossa vida pessoas, situações, qualquer questão que a gente esteja vibrando, a gente atrai aquela ressonância compatível com a nossa vibração. Então, como é que a gente começa a se conscientizar? Como é que a gente equilibra essa energia e como é que a gente se conscientiza da mensagem que a gente manda e como é que a gente expande esse campo energético? Então, eu vou falar um pouquinho sobre os chakras, sobre os meridianos, sobre como funciona a energia biológica no nosso corpo. E conforme vocês entenderem, assimilarem, é uma prática diária de buscar esse contato com essa energia, de buscar essa conexão, de buscar conscientemente trabalhar o seu campo energético, assim como você trabalha o seu corpo físico, assim como você sabe hoje que você tem que fazer ginástica diariamente. Antigamente não se sabia, não se fazia tanto exercício físico, a menos que fosse um esporte competitivo, né? Não se fazia exercício físico diariamente como rotina para equilíbrio da saúde. E hoje a gente tem que entender que a gente precisa de um exercício energético como rotina para limpeza, harmonização e equilíbrio do nosso campo energético. Então, começando com o nosso corpo, nós temos no eixo da coluna 7 chakras principais. A gente tem milhares de chakras em todo o corpo. Nós temos meridianos, que são os meridianos da acupuntura, que são os canais de energia onde a energia flui e conecta os órgãos do nosso corpo. Dependendo do órgão, ele tem uma vibração diferente e ele conecta num canal, numa corrente. É como se a gente tivesse correntes elétricas no corpo, e a gente tem, né? Então, esses meridianos podem ser chamados também em sânscrito de nadis, e eles são chamados meridianos na acupuntura, por exemplo, mais conhecido para todos. Então, os meridianos, eles são milhares de canais energéticos que fazem como se fossem rios e correntezas energéticas dentro do nosso próprio corpo. Esses meridianos, eles se encontram em alguns pontos principais no eixo da coluna, e nesses pontos principais, eles geram um vórtice de energia. É como se fosse um rodamuinho de energia, porque é muita concentração de energia que se encontra ali. Eu fiz faculdade de psicologia e eu me lembro na aula de anatomia, a gente vendo corpos humanos, e a gente estava estudando os nervos que vinham do cérebro e paravam, as ramificações nervosas que paravam nesses pontos no eixo da coluna. Na época, numa psicologia tradicional, não havia explicação, não correlacionaram com os chakras. E quando eu fui fazer universidade de yoga, quando eu fui fazer formação em Reiki, eu comecei a ligar os pontos, né? Então, não só
uma energia de um meridiano invisível, como nesses pontos a gente tem também uma conexão de neurônios e nervos que enviam, dependendo da área do cérebro que a gente acessa, para cada um desses 7 centros de força no nosso corpo. Então, cada centro de força tem predominantemente uma vibração diferente da outra. O que acontece? Eu não tô vendo os comentários, eu acho que parou aqui. Ah, tá correndo. O que acontece? Esses centros de força, eles geram uma concentração e cada um deles está ligado a uma vibração dependendo do que você está pensando, vibrando ou emanando. Então, o primeiro centro de força, na base da coluna, ele tem uma vibração que é compatível com a vibração da cor vermelha. E ele está relacionado aos nossos sentimentos e necessidades básicas de sobrevivência, como, por exemplo, comida, moradia, necessidade básica de sobrevivência mesmo, de ter uma proteção física, os pés na terra e uma segurança de que a gente tem como sobreviver. Então, o primeiro chakra vibra numa tonalidade vermelha, né? A gente pode não enxergar essa luz, mas ela tem a mesma frequência de onda como a cor vermelha. Então, algumas pessoas enxergam, outras não. A maioria não enxerga, mas é possível de enxergar. Então, existem treinamentos, inclusive, para você perceber a cor dessas frequências. Então, o primeiro chakra da raiz vibra na tonalidade do vermelho. O segundo chakra, que fica 4 dedos abaixo do umbigo, ele traz uma vibração alaranjada, de força, de vida. É a morada da Kundalini, da tão conhecida Kundalini, que é a energia vital, que para os tântricos é a energia feminina, da Shakti no corpo da mulher e do homem também, porque nós temos a polaridade no nosso corpo. Para Freud era libido, e cada estudioso tem uma nomenclatura para essa energia, que é a energia que a gente canaliza tanto para procriar, tanto para se conectar com o outro, quanto para criar. Criar também na mente. A energia está aqui abaixo do umbigo e ela pode ser direcionada tanto para questões sexuais, tanto para gerar filho, especialmente na mulher, mas no homem também, né, de gerar, de procriar a espécie, né, energia da criação, literalmente. E essa energia, quando ela é trabalhada e ela sobe, ela acende os outros chakras e ela acende a nossa consciência. Então ela traz também a nossa criação, ela traz a nossa capacidade de ampliar a nossa percepção e ampliar a nossa consciência, literalmente. Então, quando as pessoas trabalham, e é um trabalho longo e é um trabalho sério, quando as pessoas trabalham a energia da Kundalini, o resultado é uma expansão de consciência. O resultado é uma hiperconsciência, o Nirvana, o Samadhi, tem vários nomes também. Então, eu pouco me importo os nomes, as linhas e as nomenclaturas. O que me interessa é o conceito, para que ninguém fique preso a essa linha ou aquela linha. E isso que me importa é entender o mecanismo que acontece dentro do corpo de cada um de nós. Eu entendo que as separações e explicações de linhas e nomenclaturas e estudos diferentes, elas só separam um conhecimento que na verdade quer explicar a mesma coisa. Então eu procuro simplificar. Então essa energia do segundo chakra, ela vibra no tom alaranjado. Esse tom alaranjado, ele tem uma vibração de força, de energia, porque é uma energia que precisa criar a vida, precisa reproduzir a espécie, precisa criar consciência, precisa expandir. Ela é capaz de acender todo o nosso sistema energético. Então, é onde mora essa tal serpente adormecida que é a Kundalini, ou você pode chamar da chama, né? Onde a gente tem uma chama mesmo que acende, traz a nossa energia vital, a nossa vitalidade. A gente tem na altura do plexo solar o nosso Manipura Chakra, ele emana uma luz amarela dourada, como se fosse um sol no nosso estômago, literalmente.
esse chakra, esse campo de energia, ele está relacionado às nossas emoções, à nossa empatia, à nossa percepção do ambiente. A gente recebe, né? Você já reparou que quando você entra no ambiente e o ambiente está contaminado, você recebe no seu plexo solar aquele impacto do ambiente. Ou a pessoa, você entra em contato com uma pessoa com uma baixa vibração, uma pessoa carregada, uma pessoa que te incomoda, você sente um impacto no estômago, você sente uma dor no estômago. Então, eu vou falar bastante como a gente se proteger disso, expandindo esse campo. Primeiro, eu só vou pontuar qual é a função de cada um desses pontos de energia. Então, a gente tem naturalmente essa percepção do ambiente através do estômago, né? É muito comum a gente proteger quando a gente tem um mal-estar no ambiente carregado, a gente cruza os braços, a gente põe a mão no estômago, porque a gente percebe muito fácil com essa energia que se conecta facilmente com o outro. E ela tem uma vibração amarela, dourada. Nós temos no centro cardíaco uma vibração do chakra, do Anahata Chakra, que tem uma vibração num tom de verde esmeralda. Esse chakra cardíaco, ele é o último dos chakras, né? Porque a gente tem os 4 chakras de baixo, que está relacionado ao nosso quadrado aqui da Terra, vamos assim dizer, e a gente tem os 3 chakras superiores que estão relacionados à nossa espiritualidade, o nosso canal com o divino. Então a gente pode ter a tríade nos 3 de cima e o quadrado terreno dos 4 elementos da Terra nos 4 chakras do cardíaco para baixo. Então o cardíaco, ele é o último dos nossos centros de força que são absolutamente nossos, né? Que são pessoais, vamos assim dizer. Quando a gente entra em contato com o chakra laríngeo, que tem uma vibração de luz azul celeste, a gente entra em contato já com a nossa mente superior, a gente começa a entrar em contato com essa tríade superior que está ligada à nossa espiritualidade. Então o cardíaco abre a nossa solidariedade, abre a nossa compaixão, abre o melhor da nossa qualidade humana, né? Se você for estudar o budismo um pouco, a maior qualidade humana que o budismo tenta ensinar é a compaixão, né? Então, quando você abre o seu chakra cardíaco através da compaixão, do amor incondicional, do não julgamento, do entendimento do outro como ele é em essência, né? A própria palavra namastê significa o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Então, o não julgamento e a saudação ao divino que habita dentro do outro abre esse chakra cardíaco. E quando a gente entra em contato com o laríngeo, que é essa luz azul celeste, a gente começa a fazer a ponte com a tríade superior. Depois a gente tem no terceiro olho o conhecido Agnya Chakra, o terceiro olho, que conecta a nossa intuição, que abre um canal intuitivo que nos leva a perceber questões além do tempo e do espaço. Então, todos nós temos vislumbres intuitivos, temos insights intuitivos que a gente não sabe de onde vem, de repente a gente simplesmente sabe, é completamente além da lógica e da razão. Então, a nossa mente superior está trabalhando nesse momento, trazendo de dimensões mais elevadas e mais sutis informações do inconsciente coletivo ou nossa mesmo, mas dependendo do quanto mais a gente sobe nessa linha dos chakras, a gente acessa dimensões mais sutis no nosso campo de atuação. E a gente tem o chakra coronário, que é no topo da cabeça, que ele tem uma vibração violeta. E depois tem um 8º chakra, que já é o branco. Então, o que eu quero mostrar para você? O coronário, ele conecta com a luz, com o divino, através desse branco que também faz uma linha, né? Então a gente tem os 7 principais no nosso corpo e a gente tem um 8º já que está no nosso campo energético e que é a junção de todas essas cores numa velocidade de onda muito rápida, que é o branco. Então, cada uma dessas cores são as cores do arco-íris. Assim como uma gota de água, quando recebe a luz do sol, reflete a luz em 7 cores, o nosso corpo recebe a luz do universo, porque existe uma energia e uma luz que vem ao nosso planeta, e quando a gente recebe essa luz, a gente reflete ela também
nas 7 cores do arco-íris através das vibrações do nosso chakra. Mesmo que seja invisível, nós emanamos esse campo de vibração. Cada um desses chakras representa um plano de atuação da nossa consciência. Então, o primeiro representa o plano físico, o segundo, o laranja, representa a nossa consciência energética, o terceiro, o amarelo, representa a nossa consciência emocional, o quarto, a nossa mente inferior, o quinto, que é o laríngeo, representa a mente superior, o sexto, que é o terceiro olho, é o nosso campo intuicional, e o sétimo é a nossa mônada, a nossa centelha divina. É aquela centelha de luz que habita dentro de cada um de nós e que é igual para todos. Então a gente tem todas essas diferenças porque a gente atua de forma diferente nesses outros chakras, mas a gente recebe a mesma conexão igual para todo o ser humano. Então o reino humano recebe essa centelha divina através dessa mônada. A gente tem 7 reinos também aqui na Terra. A gente tem o reino vegetal, o reino mineral, o reino animal, o humano e 3 reinos espirituais. E a luz que chega no planeta Terra, ela vem da Ursa Maior, que é uma estrela, passa por Sírius, que é uma outra grande estrela, depois passa pela constelação das Pleiades e depois chega no nosso Sol. E ela vai se refratando e refletindo até chegar no nosso planeta. Então, a luz tem um caminho e quando ela encontra um veículo como um diamante, por exemplo, que é puro, ela reflete puro para o que a gente conhece aqui na Terra, não para a luz universal e cósmica, né? Mas quando a gente fala de uma refração pura, a luz se emana com uma expansão e uma qualidade muito maior. Quando a gente não está alinhado emocionalmente, fisicamente, energeticamente, mentalmente e etc., quando a gente está em conflito interno, quando a gente não está coerente com a mente e o coração, o que acontece com a nossa emanação? Ela fica confusa também e a gente perde força dessa expansão desse nosso campo energético. Então eu dei essa introdução aqui para vocês entenderem qual é o mecanismo que gera essa energia e como a gente pode entender qual é o exercício diário, qual é a forma da gente realmente conseguir conscientemente fazer um trabalho de deixar esse campo magnético livre, com esse prana organizado, vamos assim dizer, porque se a gente está em conflito, o prana ele fica todo desordenado na gente. Se os nossos chakras não estão girando todo no mesmo sentido, se eles não estão girando no sentido horário, eles acabam tendo uma confusão energética e o nosso campo energético perde força. Por exemplo, se os seus chakras, a nossa natureza, quando a gente nasce, os chakras já nascem girando num sentido horário. O sentido horário para quem tá olhando para você, não de dentro para fora, tá? Então, se imagina no espelho, os seus chakras eles giram para frente e para trás no seu corpo, porque são centros de força e eles giram no sentido horário. Quando eles giram no sentido anti-horário, você capta a energia do ambiente. E quando eles giram no sentido horário, você emana energia para o ambiente. E o que acontece? Quando você emana energia, você expande o seu campo energético. Se o ambiente não estava saudável energeticamente, se ele não estava equilibrado, se existia uma energia carregada no ambiente, você, com a sua consciência do seu campo energético, com seus chakras, você é capaz de transformar a energia do ambiente. Você eleva a vibração do ambiente porque você está ativa, você está proativa, emanando, emitindo as suas vibrações e elas vão transformando e elevando aquela vibração do ambiente. Quando você trabalha, por exemplo, num exemplo de mediunidade, os chakras giram no sentido anti-horário e eles captam essa energia ao invés de emanar. Então, observa, capta e emana, expande e capta. Então, quando eles captam a energia do ambiente, você entra no ambiente carregado, você se sente mal, é aquela defesa, essa energia não estava boa, esse ambiente estava carregado, essa pessoa não estava legal hoje, eu senti a dor dela, eu senti a angústia dela e eu captei.
Então, qual é a maior vantagem da gente entender a expansão do campo energético na vida prática? A maior vantagem é se proteger e emanar a sua energia e transformar a energia dos ambientes, elevando através da sua intenção. Então, primeiro você tem que estar consciente que você é um canal e é uma antena de energia que conecta a energia telúrica com a energia cósmica. Quando você se entende como essa antena, ou melhor, como uma gota de água num dia de sol, como você se entende exatamente como um arco-íris, você recebe essa luz dessa energia cósmica e você conecta essa energia com a energia telúrica que vai lá pelo seu chakra básico na cor vermelha e conecta com o planeta Terra mesmo, com a vibração da Terra. Através dessa conexão, você expande o seu arco-íris vibracional, né? Ou, se ele não está muito expandido, você acaba recebendo informações e energias que vão te contaminando. Às vezes até adoecem e você vai se sentindo exausto, você fica cansado e etc. Então, é incrível você ter a capacidade de se concentrar antes de entrar num ambiente ou se concentrar antes de encontrar uma pessoa e emitir a sua própria vibração. Para isso, você tem que ser consciente de que a sua vibração, ela é um canal de energia e não é a sua intenção e o seu desejo. É simplesmente um canal. Você abre um canal como uma torneira aberta. Você recebe e você emana. E isso flui através de você. E assim o seu campo magnético se expande. Quando o nosso ego passa na frente dessa percepção e toma o desejo de emanar aquilo que eu quero, emanar aquilo que é bom para mim, emanar aquilo que eu quero atingir, a gente acaba entrando num conflito e a gente não tem a mesma potência. A potência, ela é genuína, ela é da luz que está muito além da nossa. A gente só alinha o nosso campo energético para se conectar com a vibração mais alta de luz, de energia cósmica. Quando a gente está com as nossas intenções, com os nossos desejos, até acontece também, né? Existe muitas pessoas de consciência mais baixa que têm a capacidade natural para manipular a energia. Então isso chama-se magia negra, a gente tem diversas explicações e exemplos que eu não preciso citar aqui, de pessoas que trabalham com essas energias mais densas através da consciência inferior, através de uma sensibilidade, através de uma capacidade de manipulação, mas não com a consciência plena. Então, todo o exercício que a gente aprende ao longo desses anos de prática em diversas linhas que trabalham com energia no corpo, é que a gente tem que transcender o ego para realmente conectar a energia pura, universal, que é capaz de emanar e de transformar aquilo que é necessário ser transformado no outro e não aquilo que eu desejo transformar. Então, eu fico neutra nos meus desejos, eu apenas me coloco como um canal. E quando eu neutralizo essa mente, eu elimino o conflito e esse canal fica cada vez mais expandido, mais aberto e a minha capacidade de atuação fica maior. Então, como é que eu faço tudo isso, né? A melhor forma é você criar uma rotina de meditação que você comece com 5 minutos ao dia ou 2 minutos, não importa. Mas criar uma rotina de meditação para você observar o seu próprio corpo. Entender que você atua em 7 planos de consciência, em 7 planos de atuação energeticamente. Entender que existem diferentes vibrações para cada um desses planos e que quando essas vibrações não estão percebidas adequadamente por você, uma encobre a outra e você acaba não conseguindo equilibrar. Você só equilibra elas de fato quando você entra em contato com cada uma delas. Então, todo o processo de expansão do campo energético, ele começa com a consciência desses 7 campos de atuação. Então, eu tenho que ter consciência
do que o meu corpo físico está me pedindo, do que o meu corpo físico está me mostrando, do que ele está me indicando. Então, eu tô com uma sensação no estômago, eu tô com uma sensação no coração, eu tô com a cabeça pesada, eu tô com os ombros travados, eu tô travada ou eu tô mole. Qual é a sensação física? E eu entro em contato com essa sensação para me tornar consciente dela. Enquanto eu não estou consciente, eu acabo deixando ela tomando conta de mim. Lembra que tudo que não tá na mente consciente, tá lá na mente inconsciente, vibrando no nosso campo energético. Então, eu entro em contato com o meu corpo físico, eu entendo como ele tá, eu identifico áreas e sensações e emoções no meu corpo físico. Depois eu passo para o meu campo energético. O campo energético é o prana. O prana, ele é a energia biológica gerada pelas nossas células, gerada pelas nossas conexões, o sol, o alimento que a gente ingere, tudo tem prana. Tudo que é vivo emana prana, né? Então, o prana a gente pode até ver, né? Você pode olhar num dia de sol, numa praia, você é capaz de enxergar em alguns momentos aquelas partículas que brilham e que balançam assim. Isso se chama prana. E é essa energia biológica que nós temos no nosso corpo, e é ele que ajuda a desorganizar ou organizar essa expansão do campo magnético. Então, quando a gente entra em contato com a energia que a gente emana, e a gente trabalha essa energia principalmente através da nossa respiração consciente. Então, quando você percebe se você respira de forma completa, se você tá travando a respiração apenas na parte superior do peito, se você tá respirando com o abdômen junto ou não, se a sua respiração tá confortável, se ela se torna consciente e você começa a expandir o seu potencial de retenção e de retenção com ar e sem ar. Então, se você começa a trabalhar, porque cada vez que você inspira, você está inspirando mais prana, né? E cada vez que você expira, você está emanando o seu prana de forma reorganizada. Então, se você inspira e expira de forma consciente, você está filtrando, emanando, recebendo, enviando prana de forma consciente. Então, de acordo com as suas emoções, de acordo com seus sentimentos, de acordo com a sua experiência mais sutil naquele momento, o seu prana vai ser reorganizado para você conseguir expandir o seu campo energético. Quanto mais você fizer esse exercício, porque é um exercício, a gente não aprende tudo num dia, a gente tem que ter esse hábito. Quando você entra em contato com as suas emoções, quando você entra em contato com o seu coração, e principalmente quando você entra em contato com a coerência entre a mente inferior, a mente superior, o consciente e o inconsciente, ou a alma e a personalidade. Como astróloga, eu trabalho muito a terminologia alma e personalidade. Como yogini, a gente trabalha mais a terminologia da mente inferior e da mente superior, da mente intuicional. Porém, astrologicamente, eu entendo que a alma da gente tem uma vibração e não necessariamente a nossa personalidade tem a mesma vibração. A personalidade, a própria palavra persona, representa máscara, né? Então, a personalidade é aquela que a gente aprende a lidar, a gente desenvolve para lidar com o mundo ao nosso redor. E a alma tem uma vibração única, singular, que é a sua experiência de vidas passadas. Se você não acredita, não tem problema. Pode ser as suas experiências de infância. Enfim, são as experiências desses 95% que está no seu inconsciente que vibra, só trabalha no campo invisível. Então, 95% da sua consciência trabalha no campo invisível. Enquanto você não se tornar consciente de como entrar em contato com esse campo invisível, você se torna um sonâmbulo aqui na Terra. Você fica condicionado, você segue a vida completamente sonâmbulo, seguindo a ordem dos outros, seguindo o modelo da sociedade, seguindo aquilo que os outros acham que faz sentido. E isso vai encolhendo o seu campo magnético, porque vai gerando uma incoerência entre a vibração de alma e de personalidade. Vai gerando uma incoerência entre a vibração da tua mente consciente e da mente inconsciente. Gera uma incoerência entre aquilo que você sente e aquilo que você pensa.
gera uma incoerência entre aquilo que você pensa e aquilo que você faz. Então, toda essa incoerência desorganiza esses campos de atuação energéticos que a gente tem e retrai o nosso campo magnético, retrai a nossa energia biológica, a nossa energia da nossa aura, né? Então, quanto mais coerência você consegue entre esses campos da consciência, mais você abre o seu canal, mais você emana a sua vibração e mais você recebe também, mais você recebe do cosmos, você recebe pelo chakra coronário e você emana pelos seus outros 6 chakras principais. Nós temos milhares de pequenos chakras ao longo do corpo. Mas quanto mais coerência a gente tem para equilibrar esses chakras e colocá-los todos na mesma frequência, na mesma sintonia, cada um vibrando no seu campo de atuação, cada um vibrando na sua vibração, porém todos alinhados em harmonia, você literalmente entra em contato com a fonte. Entrar em contato com a fonte não precisa de religião, não precisa de igreja, não precisa de crença, muito pelo contrário, quanto menos melhor. Só precisa estar presente, ser natural, ter contato com você mesmo, né? O tal do mindful. Estar presente no momento presente. A única forma da gente conseguir perceber isso é também o exercício da plenitude. Então, outro motivo para a gente exercitar um pouco de meditação, né? Através da meditação é que a gente consegue perceber o que é estar presente, o que tanta gente fala, né? Então, meditem. Tem hoje diversas formas de meditação. Eu mesma tenho o meu aplicativo, o meu site. Eu estou gerando uma nova versão do Soul Loop App. Eu estou gerando uma versão com todo esse conhecimento integrado de astrologia, de yoga, de meditação, de técnicas energéticas, de coaching. Eu estou integrando todos esses conhecimentos e colocando de uma forma simples, porque daqui para frente a necessidade é cada vez maior da gente perceber essa energia e o poder que a gente tem de trabalhar com consciência com essa energia. Não pode mais ser uma coisa oculta, não pode mais ser uma coisa para poucos, porque a gente está entrando numa era de aquário. Então hoje a informação é para todos e a humanidade precisa evoluir junta, né? Então, enquanto a gente não compartilhar esse conhecimento, enquanto a gente não trazer isso de forma simples, acessível e natural, sem tabu, sem crença, enquanto a gente não simplificar essa percepção, a gente fica ainda separado. E quando a gente unifica, a gente entra numa capacidade de acompanhar a era de aquário na vibração que essa nova era nos traz, que é completamente diferente da era passada. Eu acho que preciso de uma outra live para falar dela. Mas enfim, quando a gente entra em contato com a meditação, quando a gente entra em contato com esses campos, a gente consegue perceber a nossa presença no momento presente, a gente consegue perceber esses campos de atuação. Então, como está a minha mente consciente? Vamos acalmar a mente consciente para a mente inconsciente começar a se manifestar. Então, a meditação acalma as ondas mentais, dá uma cessada nas ondas cerebrais através de um exercício de foco. Você foca num objeto, você foca num mantra. Aliás, cada um desses chakras tem um mantra próprio também. Mas você foca num mantra, você foca num campo energético, você foca num único objeto ou num único pensamento ou numa única visualização, e com isso você acaba eliminando as interferências que a sua mente vem te trazendo de forma desorganizada. Então, quanto mais desorganizada a mente, mais desorganizado o prana de todos os seus chakras. Quanto mais você organiza a mente para pensar em uma única coisa ao mesmo tempo, mais você consegue estar presente, pleno naquele único pensamento, e ele faz uma abertura de repente. Então, o foco faz com que você abra e amplie a sua percepção. Isso é que é a magia dessa expansão. Você abre tanto a consciência quanto o seu campo magnético, quanto o seu campo energético. Ele se expande. Então, esse exercício de meditar todos os dias um pouco, começa fazendo a meditação. Se você não está seguindo alguém que faça, aqui no Iguatemi com você, a gente tem várias opções de meditação gostosas.
Se você não está fazendo com o Iguatemi, se você não está fazendo com algum aplicativo, você pode fazer sozinho também. Só com o ato de parar de manhã ou à noite, sentar numa posição confortável, com a coluna reta e alinhada. Inspira e expira, observando o caminho que o ar faz dentro do seu corpo. Observa o massageamento que o ar faz nos seus pulmões. Observe o massageamento que o ar faz nos seus órgãos abdominais. Então faz uma inspiração começando pelo abdômen e depois enchendo a parte alta do peito, e expira esvaziando primeiro a parte alta e depois esvaziando o abdômen, como se você fosse uma bexiga. Então você enche primeiro embaixo, depois em cima, e você esvazia primeiro em cima e depois embaixo. Então você começa a prestar atenção nesse exercício de respiração, você começa a focar no ar que entra dentro de você, e você começa a visualizar a energia, o prana que passa nas suas células, que absorve, assim como você absorve o oxigênio, você absorve esse prana. E você multiplica, você emana ele por todo o seu corpo e ele sai do seu corpo através de todos os poros da sua pele. Então você inspira o prana e você visualiza esse prana se espalhando por todo o seu corpo e emanando através de cada poro da sua pele um raio de luz. E assim você pode fazer esse exercício em todos os planos, nos 7 planos de consciência que a gente tem, de acordo com a sua necessidade, e idealmente você pode fazer nos 7, né? Então eu costumo fazer uma meditação guiada de inspiração e expiração, trazendo a vibração de cada uma das cores, então visualizando aquela cor, visualizando aquele chakra girando no sentido horário, abrindo, expandindo aquela energia com as cores que a gente tá trabalhando no momento. Então, se você for começar a fazer o completo, eu sugiro que você comece visualizando o vermelho saindo da base da sua coluna, girando no sentido horário e se expandindo no seu corpo. Então você inspira e expira essa luz vermelha, e quando você expira, você visualiza esses raios de luz saindo por todos os seus poros e criando uma redoma luminosa de luz vermelha ao seu redor. Depois você passa para o laranja, então você inspira, expira, visualiza o seu segundo chakra na base da coluna, acima do vermelho, ele fica um pouco abaixo do umbigo, você visualiza esse vórtice de luz ali saindo, girando no sentido horário, se expandindo, criando essa redoma luminosa laranja maior do que a vermelha, porque a velocidade de onda do vermelho é mais curta. O laranja um pouco mais longa, o amarelo mais, o verde mais, o azul mais, o anil mais, o violeta mais e o branco mais. Então, quanto mais elevado é o chakra, nessa sequência de cores, mais esse campo magnético se expande, porque ele é mais sutil, são ondas de frequências mais longas e elas têm uma velocidade de ondas mais rápidas. Então, você começa com vermelho, que é o mais curto. Então, você cria uma redoma luminosa vermelha ali de corpo físico, de necessidade básica. Depois, você cria o laranja, que já expande um pouco mais. Depois, você cria o amarelo dourado, saindo do estômago, que expande além do laranja. Então, você vai transformando esses campos magnéticos na sua mentalização. O seu único foco nesse momento é a mentalização das cores e a percepção do oxigênio e do prana e do ato de respirar. Então você soma um foco na respiração com a sua capacidade de mentalização e de visualização de cores. E assim você vai expandindo o seu campo magnético. Depois você passa para o cardíaco, que é aquela luz verde esmeralda. Você inspira recebendo prana com luz verde, você expira aumentando esse campo energético, saindo do centro do seu coração para frente e para trás no seu corpo, no sentido horário, e expande ainda maior do que a redoma luminosa dourada. A verde esmeralda cresce ainda mais, transcende a amarela. E assim você vai visualizando, passa para o laríngeo, você expande, sempre inspirando e expirando,
entrando pelas narinas, percorrendo seu corpo, sendo absorvido esse prana junto com o oxigênio e sendo emanado através dos seus poros. Você expande agora uma luz azul celeste, clara e maior ainda, com uma velocidade de onda mais rápida que atinge uma dimensão mais distante, já num plano muito mais sutil. E aí essa redoma luminosa azul celeste, que é conhecida por muitos como o manto azul da Nossa Senhora, é uma redoma luminosa de proteção, né? Então toda vez que você precisar se proteger e não tem tempo de fazer o 7, você vai direto para essa redoma luminosa azul, que é a sua proteção divina, né? Porque é quando a gente começa a entrar em contato com a tríade superior. Depois você visualiza do centro das suas sobrancelhas, no seu Agnya Chakra, um feixe de luz violeta que vai bem mais longe, amplia ainda mais esse campo energético. Cria uma redoma luminosa violeta além do tempo e do espaço. Aí você já está no seu plano intuicional, você já está numa velocidade de percepção, numa capacidade de conectar além de tempo e espaço. Então, quando você está nessa frequência, você pode ter um sonho premonitório, você pode ter um insight, uma visão, você pode ter uma lembrança de passado que você nem presenciou, você pode perceber coisas dos outros que você nem sabe que estão passando. Então, de repente, você resolve telefonar para alguém, você entra num estado de sincronicidade. Então, quanto mais coerente a sua vibração está, com a mente, o coração, principalmente em coerência, mais sincronicidade você gera na sua vida. Porque você simplesmente percebe as pessoas energeticamente. Ontem eu fiz uma live e a entrevistadora, a querida Shirley, falou, olha, eu perdi um ente querido essa semana e quando eu comentei com você que foi muito triste eu não poder abraçá-lo por causa da situação atual, não poder me despedir, não poder dar um abraço. E ela falou para mim que quando eu falei para ela que ela podia fazer esse abraço energeticamente, ela sentiu uma paz muito grande e ela percebeu que sim, que era possível fazer isso. Então, quando você tá nesse plano intuicional, você acessa pessoas a longa distância, você acessa informações de momentos de vida que você não estava presente, ou sim, vai saber. Você acessa informações de futuro que ainda não aconteceram. Então você literalmente abre um canal de intuição para ter a sua própria bússola. Você não precisa mais saber a informação através do outro. Você entra em contato com a sua capacidade intuitiva de perceber o que é bom e o que não é, para onde você vai. E quando você está com essa capacidade intuitiva, quer dizer que todos os seus centros de força estão alinhados, quer dizer que você está em coerência. E aquele sentimento que às vezes vem com essa percepção intuitiva, na verdade é a própria bússola que vai te dizer o caminho que você tem que tomar. Então você coloca em coerência o sentimento e o flash intuitivo que você teve. Se eles estão incoerentes, tem algo errado. Pode ser uma projeção, pode ser um medo, pode ser uma angústia, pode ser um receio ou uma excitação, um desejo de que aquilo aconteça. Então ali provavelmente você não ativou perfeitamente. Então, se você está na dúvida, se tem incoerência entre o que você sente e o que você captou, então você volta e faz de novo a sua meditação com mentalização de abertura dos chakras e de expansão do seu campo energético. Assim você consegue alinhar e entrar em coerência. E quando há o estado de coerência, a clareza, ela toma conta. E não só a clareza, como a sincronicidade, né? As coisas se reorganizam, situações acontecem, pessoas aparecem, a gente atrai, né? Porque é uma velocidade de onda realmente além do que a gente lida toda hora aqui no dia a dia. Então é um potencial que a gente tem ainda um pouco adormecido. Todos nós temos, as mulheres têm esse sexto sentido ainda mais aguçado, mas muitos homens também têm. Mas a gente aprendeu com a nossa educação a não acreditar nesse sexto sentido. A gente aprendeu que não era lógico, e aquilo que não é lógico tem que ter uma explicação, então não deve ser. Então, essa intuição, ela tá além da lógica, né? Você pode, sim, depois procurar lógica para explicá-la,
Mas se você trazer a lógica antes da percepção intuitiva, a percepção intuitiva não vem, porque a lógica ela traz uma razão, um raciocínio que altera suas ondas cerebrais e te colocam numa vibração mais baixa e aí você não acessa o que é mais sutil. Agora, quando você está num estado meditativo, você acessa o sutil, aí tudo bem, toma nota e depois você traz o seu mental para entender aquilo e acompanhar e entrar em coerência. Não tem problema, a lógica não é errada, ela é realmente muito útil, né? Mas ela, quando toma conta da gente, ela dá a falsa sensação de que nós somos apenas isso. Então, tanto a nossa razão quanto o nosso ego são os maiores inimigos da nossa expansão energética, né? Então, para expandir o campo energético, transcenda o ego, transcenda a razão e abra o seu canal intuitivo através da coerência entre todos os seus campos de atuação, como você se sente, como você se expressa, como você age, como você pensa, né? Então, quando você começa a realmente perceber que há coerência, principalmente naqueles sentimentos que são um pouco inconscientes, que você tem assim um feeling, mas não sabe descrever o que é que tá errado. Você tem um feeling que o seu trabalho não tá indo bem, mas você continua trabalhando porque te paga bem. Você tem um feeling que um desconforto, toda manhã quando eu vou fazer alguma coisa, eu faço de má vontade. Por quê? Né? Então, esses sinais que a gente costuma ignorar, porque a gente aprendeu, faça, porque tem que fazer, porque é assim, porque o mundo inteiro faz, porque a sociedade faz, enquanto você não faz, alguém tá fazendo, corre. Então, você fica num piloto automático, num condicionamento que te desalinha. E esse desalinhamento encolhe o seu campo magnético. E no universo tudo funciona através da lei da atração, da lei da ação e reação, causa e efeito. Então, se você está emanando um campo magnético expandido e em harmonia, equilibrado, com o seu prana sendo emitido de forma equilibrada, harmônica, você vai atrair situações, exatamente as situações necessárias para o seu desenvolvimento, para a sua evolução, para o seu caminhar e para aquilo que você deseja. E quando você está desalinhado, em condicionamento ou simplesmente num piloto automático, sem perceber, sem se analisar, sem entender o que você está fazendo, o seu campo vai retraindo, então você deixa de atrair toda aquela prosperidade. Quando eu digo prosperidade, não é só financeira, mas toda aquela abundância que o universo é capaz de te prover energeticamente, na saúde, nas finanças, nas amizades, em todas as áreas da sua vida. A natureza do universo é abundante, né? Então, quando você desalinha, quando você encolhe esse campo magnético, você deixa de conectar com essa abundância. Quando você harmoniza, quando você expande, você se conecta com a abundância de tudo aquilo que você quer. E não só porque você quer, mas simplesmente porque é compatível com aquilo que você é. Esse é o principal, a principal diferença, essa é a principal mensagem. Aquilo que você quer vem do seu ego. E aquilo que você é aquilo que você vibra. Só que a gente às vezes não sabe quem a gente é. E esse é o desafio. Entender quem você é de uma forma simples e descomplicada. Não é necessário 10 anos no divã para descobrir quem a gente é. É uma outra visão atualmente. O mundo está caminhando de uma forma muito mais rápida, o conhecimento está sendo compartilhado de uma forma muito mais simples e a gente pode ter esse acesso e existe uma força energética para que a humanidade tenha acesso a essas informações. No passado elas eram proibidas, elas eram ocultas e elas não podiam ser divulgadas porque era outro momento energético planetário. Nesse momento, preparando para a entrada da Era de Aquário, essas informações precisam ser divulgadas. Então, cada um de nós precisa se realizar, entrar no seu máximo potencial e expandir o seu campo energético para realmente colaborar com o coletivo para que toda a humanidade possa expandir esse campo de consciência coletivo, porque esse é o momento, inclusive, que nós estamos passando agora, né? Esse é o nosso grande aprendizado no momento atual, com a pandemia atual, é expandir a consciência coletiva e mudar de patamar.
sair da onde a gente estava e subir uma prateleira na vibração do coletivo, da humanidade. E isso não acontece mais individualmente ou retendo conhecimento. Então isso precisa ser compartilhado, você precisa exercitar, você precisa compartilhar, buscar, estudar, praticar. É um exercício diário. Se comprometa um pouco do seu dia e ao longo do seu dia observar como você se sente. Então, antes de finalizar, eu queria só comentar com vocês que amanhã a gente tem a lua cheia do mês de maio, que é a lua cheia mais importante do ano. É a lua cheia onde na Índia se celebra a morte, a iluminação e o nascimento de Buda. Gautama, o Buda, ele nasceu na lua cheia de maio, que é a lua de Escorpião, quando a lua está em oposição a Touro. Ele nasceu nessa lua, quando ele se iluminou, estava essa mesma lua, e quando ele desencarnou, estava essa mesma lua. Então, todos os anos, quando essa lua chega, cada ano numa data diferente, mas é sempre a lua cheia do mês de maio, existe uma celebração muito grande e acredita-se que tem um portal energético muito grande, de uma expansão de energia que vem para o nosso planeta. Então, eu já estou chegando no final aqui, eu estou vendo o tempo. Eu gostaria de solicitar que cada um de vocês praticasse um pouco do que a gente conversou hoje e expandisse a energia de vocês. Façam hoje à noite, façam amanhã de manhã e amanhã à noite, por volta das 7 da noite, eu não me lembro agora os minutos, mas amanhã à noite essa lua entra no ponto máximo, ela fica cheia exatamente no ponto de oposição a Touro, ao Sol em Touro. E aí é o momento que toda a Terra está recebendo uma alta frequência de luz das hierarquias superiores universais. Então, aproveitem essas informações hoje, meditem, alinhem e expandam o campo energético de vocês para abrir a consciência de cada um de vocês. E assim a gente se conecta com toda essa abundância de energia que esse momento auspicioso traz todo mês de maio na lua cheia. É o momento definitivamente mais forte do ano, de pico de energia, de luz, de energia de altíssima vibração entrando na Terra. Quanto mais pessoas estiverem com os campos abertos, expandidos e a consciência aberta para receber e se conectar com essa frequência elevada, mais a humanidade se cura e juntos passaremos para uma fase melhor, mais consciente, e superaremos essa pandemia juntos também, tá bom? Então é isso, eu não consegui responder os comentários, vocês me desculpem porque eu não sei o que houve, mas eles ficaram travados, eu só vejo quando eu faço assim na tela, eles não estavam em movimento para mim, mas live é isso, né? É ao vivo e a gente nunca sabe que surpresa que vai trazer. Então, se vocês tiverem algumas dúvidas, eu estou disponível, o meu perfil, vocês têm, quem seguiu deve ter o meu perfil, se não tiver, é só o Loop App, e vocês podem mandar as perguntas que vocês quiserem no meu Instagram, que eu respondo, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, obrigada pela participação de cada um de vocês, e eu espero que vocês continuem acompanhando toda essa programação do Iguatemi com você, que tem programação para toda a família, tá incrível, não percam, porque tem para todos os gostos, em todos os horários e para todas as idades, tá bom? Muito obrigada. Elevem, meditem e aproveitem a vibração dessa lua cheia de maio, amanhã, em torno das 7 da noite, estejam preparados, tá bom? É o ponto máximo. Gratidão.